e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais dos seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Amém? Agora, deixa a sua Bíblia aberta, não fecha ela, só quero que você olhe para mim. O tema dessa palavra nessa noite é um Deus além das necessidades. Amém, queridos? É muito fácil para nós nos esquecermos das benfeitorias do Senhor nas nossas vidas, quando o nosso coração está apegado mais nas necessidades do que no propósito. Eu vou repetir isso de novo, quero que você olhe para mim. É muito fácil para nós esquecermos as coisas boas que o Senhor fez conosco, quando as necessidades são aquilo que fala mais alto dentro de nós do que o propósito. Aqui no texto que nós lemos, há alguns versículos que fica claro o salmista dizendo que Deus fez coisas por aquele povo, mas aquele povo se esqueceu dos feitos do Senhor. Assim também somos nós. O povo daquela época não era diferente do povo dos dias de hoje. Coisas que eram feitas no passado são reproduzidas ainda nos dias de hoje. Pensamentos que as pessoas carregavam lá no passado são pensamentos que nós também carregamos nos dias de hoje. E semelhantemente a eles, que muitas vezes erraram o caminho, nós também acabamos muitas vezes errando o caminho. Se você reparar aqui no verso 12, foi por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, volta no verso 12, aqui diz assim, que o povo creu em suas promessas e a Deus entoaram cânticos de louvor. Lembra que eu citei essa passagem no culto passado? Agora observe o verso 13. O verso 13 diz: muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é possível crermos em algo e tão rápido nos esquecermos daquilo? Porque foi isso que aconteceu com esse povo. Se você lê Salmo 106, os versículos anteriores e os versículos posteriores, você vai ver que o salmista, ele continua a narrativa de feitos do Senhor, coisas que Deus realizou em favor do seu povo, em prol do seu povo. E muitos desses feitos, dessas narrativas, eram fatos sequenciais, coisas que iam acontecendo num breve espaço de tempo, num curto espaço de tempo. E você percebe aqui pela narrativa do salmista que Deus fez coisas, mas tão rápido eles se esqueceram do que Deus havia feito. E aquele povo era um povo que dava mais atenção para as suas necessidades do que para os feitos do Senhor. Era um povo que estava mais atento àquilo que eles precisavam do que aquilo que Deus realizava em favor deles. Deus não quer que você jamais se esqueça de nenhum dos seus feitos. Porque quando você tem os feitos do Senhor diante dos seus olhos, que você sempre vai ter razão para louvar a Deus. Você sempre vai ter razão para querer continuar e para buscar estar firmado, porque o que Deus fez, Ele continua fazendo nos nossos dias. Amém? Então, querido, como é possível crermos em algo e tão rápido nos esquecermos daquilo? Ali houve um povo que viu grandes feitos, mas que em tão pouco tempo se esqueceu do que viu. É isso que acontece quando você está apegado mais às necessidades do que aos desígnios de Deus. Sabe, todo ser humano passa necessidades. O desafio que todos nós temos é desprendermos-nos das nossas necessidades e nos apegarmos aos propósitos de Deus. Há muito tempo atrás eu aprendi que tudo que eu preciso está dentro do propósito que Deus tem para mim. Vou repetir. Tudo que eu e você precisamos está dentro do propósito que Deus tem para nós.
Porém, o que nós fazemos? Corremos atrás de necessidades. Você tem uma necessidade aqui, outra necessidade ali, uma outra colar. E ao correr atrás de necessidade, você se esquece do propósito. E aí Deus vem para mim, para você e diz: corra atrás do meu propósito, porque a sua necessidade será suprida. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as suas necessidades lhe serão acrescentadas. Aquilo que você precisa te vai ser acrescentado. No entanto, nós corremos e nos apegamos às necessidades e nos esquecemos dos desígnios de Deus. E mais para frente eu vou te dizer o que significa desígnios, porque Deus tem isso para cada um de nós. Amém? Uma das marcas, olha para mim, gente, levante sua cabeça. Uma das marcas daquele povo que saiu do Egito era a murmuração. Talvez nós podemos olhar para aquele povo que saiu do Egito e encontrarmos coisas boas, mas uma das marcas daquele povo era a murmuração. Não puderam entrar na terra prometida por vários motivos. A murmuração era uma delas. E a murmuração na vida daquele povo, e preste atenção porque isso está ligado conosco. Se nós formos estudar todas as murmurações que o povo de Israel cometeu no deserto, todas elas estavam ligadas a uma coisa. Qual era? Necessidades. Todas as vezes que aquele povo se via em aperto, diante de uma necessidade, eles faziam o quê? Murmuravam. Será que isso nos é semelhante? Creio que sim. Sempre diante de uma necessidade, uma boca se abria para reclamação. Observe aqui no verso 14, pode olhar para a sua Bíblia de novo, deixa ela aberta. O verso 14 diz assim: dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. O que era a fome ali para aquele povo? Diga, um momento de necessidade. Então veja, o que a necessidade daquele povo gerou? Murmuração. Colocaram Deus à prova. Eles foram dominados pela fome. E como que eles puseram Deus à prova? Murmurando, questionando direto ou indiretamente por que Deus estava fazendo aquilo com eles. Agora olha para mim, porque você vai se identificar. Aquele povo, ou direta ou indiretamente, murmurava constantemente diante de Deus. Quando não falava, atribuía diretamente a Deus, porque eles viraram para Moisés e várias vezes falaram assim para Moisés: Moisés, por que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Quando eles não dirigiam a murmuração diretamente a Deus, era a Moisés, indiretamente. Viravam para Moisés e falavam: Moisés, você está de brincadeira, cara, você tirou a gente do Egito para ser morto aqui. Quando não era direta, era indiretamente a murmuração. E eles se perguntavam o que estava acontecendo com eles, por que Deus estava fazendo aquilo. Você já fez esse tipo de pergunta, irmão? Deus, por que o Senhor está fazendo ou permitindo isso comigo? Quantos já fizeram esse tipo de pergunta? Não faça mais. Não é errado você fazer perguntas a Deus, mas qual tipo de pergunta você faz a Deus é errada. Como você pergunta a Deus é errado. Existe uma maneira certa de você questionar ao Senhor. Existe uma maneira certa de você perguntar as coisas para Ele. O problema não está em perguntar, mas como você está perguntando. Questionamos o porquê quando deveríamos perguntar para quê. E aqui era o questionamento desse povo: por que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? A pergunta não é o problema, mas o caráter da pergunta sim. Não era por que eles deveriam perguntar, mas para que Deus nos tirou de lá. Entenda, quando você for perguntar algo para Deus, Deus, por que dessa necessidade? Não faça isso. Pergunte para Deus: Deus, para que essa necessidade? Para que isso serve? Qual é o propósito disso? Porque Deus não vai ver você passar necessidade sem com que tenha um propósito maior do que a necessidade para você. E você tem que entender, amém?
Geralmente o porquê reflete uma falta de confiança no propósito de Deus naquilo ou naquele momento que você está passando. Repare, querido, as pessoas que fazem esse tipo de pergunta: por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Geralmente esse porquê reflete falta de confiança. Não acredita que Deus possa fazer alguma coisa por ela. Mas quando você pergunta para quê, você demonstra o interesse de entender qual é a vontade do Senhor para aquele momento. Veja, existe uma diferença muito grande do porquê e do para quê. Quando você fala: Deus, para que isso? Você está demonstrando para Deus que você quer entender qual é a vontade dele para você naquele momento. E isso é agradável a Deus, porque Ele quer que você entenda algumas coisas, alguns processos. Isso reflete confiança na soberania de Deus por você. Se pudermos nos manter confiantes na soberania de Deus, não nos esqueceremos do que Ele fez e do que Ele pode fazer. Nunca se esqueça, Deus é soberano. Se você não se esquecer disso, você sempre vai se lembrar do que Ele fez, mas também do que Ele pode fazer. O problema aqui, que foi o caso desse povo, eles viram Deus fazer, mas se esqueceram do que Deus poderia continuar fazendo. Se esqueceram da soberania. Ora, Deus tirou esse povo do Egito, de uma terra de escravidão, com braço forte e mão estendida. Eles viram os feitos do Senhor, está escrito aqui. A própria palavra diz que o povo de Deus viu os seus feitos, e Moisés conheceu os caminhos. O povo viu, mas tão somente diante de necessidades se esqueceram do que Deus havia feito. E isso nos é comum. Bastava eles ficarem com fome ou sede, tudo aquilo que já haviam presenciado era como se nada fosse, ou como se caísse no esquecimento. Um momento de necessidade falava mais alto do que as realizações que haviam presenciado do Senhor. Nunca deixe as suas necessidades falarem mais alto do que aquilo que o Senhor pode fazer por você. Ele pode ir além. Você pode fazer melhor, Ele pode ir além. Ele pode ir além. As suas necessidades não são maiores do que o seu Deus. Vamos imaginar uma coisa aqui. Imagina que você tinha uma dívida de R$1 milhão. Imaginou? Consegue imaginar? Vou fazer uma ilustração aqui para mostrar para você como esse povo agia, como esse povo pensava e como esse povo falava. Imagina que você tinha uma dívida de R$1 milhão, e de maneira miraculosa, sobrenatural, Deus te deu condições de quitar aquela dívida. Imaginou? Tem alguém aqui devendo R$1 milhão? Fora o Tiago? Está devendo R$1 milhão, Tiago? Credo com você, hein? Conseguiu imaginar isso? De maneira miraculosa, Deus te dá condições de sanar essa dívida. Só que no espaço, num curto período de tempo, você se vê numa nova dívida. Só que agora numa dívida menor. E essa dívida menor consiste em você não conseguir pagar o aluguel da sua casa. Conseguiu pensar? Pensou? Você tinha uma dívida de R$1 milhão, de maneira miraculosa, Deus te deu condição e você sanou essa dívida. Pouco tempo depois, eu preciso frisar isso, pouco tempo depois, porque era assim que esse povo agia. Deus fazia algo e pouco tempo depois eles se esqueciam do que Deus havia feito. Então veja, está aí você com R$1 milhão de dívida quitada. Agora, pouco tempo depois, você está custando pagar o aluguel da sua casa. Visualizou o cenário? E aí você é tomado por um desespero. Ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer para pagar o aluguel esse mês. Pensou? Imaginou? Agora, o milagre anterior não era maior do que o milagre que você precisa agora? Era ou não era? R$1 milhão não é maior do que o aluguel de uma casa? Era ou não era, irmão? Se Deus te socorreu antes, por que Ele não vai socorrer agora? Se o milagre que antes você não podia fazer por conta própria, mas veio de Deus, aconteceu, o que é essa necessidade tão pequenininha que você está passando agora diante de Deus? Esse povo agia dessa forma, e veja, querido, pode parecer um exemplo sem sentido, mas era assim que aquele povo fazia.
eles não tinham nenhuma condição de si mesmos, de se libertarem da terra do Egito. Tinha. O futuro daquele povo estava fadado à morte na escravidão. Eles não tinham condição de se libertarem do Egito, e muito menos das mãos de Faraó. Estavam fadados a morrerem lá. Eles não tinham condição de realizar as 10 pragas contra o Egito. Tinha? Não tinha. Eles não tinham condição de abrir o mar vermelho, como o texto diz. Eles não tinham condição de vencer o exército de Faraó. Deus fez tudo isso diante dos olhos deles, e ainda assim se esqueceram do que lhes foi feito. E diante de um simples momento de necessidade, como comer e beber, eles murmuraram, como se nada pudesse acontecer. Veja, irmão, eles não podiam fazer a obra grande. Deus fez a obra grande, mas diante de um momento tão pequeno de necessidade, se esqueceram do Deus que fez aquilo que era grande lá atrás. Assim somos eu e você. Deus pode continuar fazendo, amém? E Ele vai continuar fazendo. Quantas vezes não duvidamos que Deus possa fazer hoje o que Ele fez no passado? Ou quantas vezes Ele já fez algo por nós, nos esquecemos que pode ser feito novamente? O que é que você está precisando? Ah, pastor, hoje eu estou precisando aquilo que eu precisava há um ano atrás. E num ano atrás Deus fez por você, fez. Então Ele pode fazer muito mais agora. E sabe qual que era a intenção de Deus com eles, diante das necessidades? Escute, irmão, preste atenção aqui. Deus tem uma intenção diante das suas necessidades. Com certeza não é ver você viver no aperto. Deus não quer ver os seus filhos vivendo no aperto. Irmão, Deus não é glorificado no aperto dos seus filhos. Escute, entenda. Deus não é glorificado quando os seus filhos vivem sempre na miséria, sempre na necessidade. Deus é glorificado quando você é suprido. Deus é glorificado quando não só a provisão vem até você, mas quando Ele próprio faz algo em você dentro da provisão, dentro da necessidade. E qual que era a intenção de Deus com aquele povo diante das necessidades? Que eles pudessem esperar para conhecerem mais dos seus desígnios. Deus, querido, entenda, Deus está olhando do céu nesse exato momento para nós, assim como Ele olhou para aquele povo lá no passado, e Deus estava lá assim, só observando. Vamos ver qual vai ser o próximo passo deles. Eles viram o que eu acabei de fazer lá. Olha, eu libertei eles, eles não tinham nada, eles comiam o mísero do mísero, mas eles saíram do Egito com pertences, com ouro, com pingentes, né? E Deus lá de cima observando, vamos ver qual vai ser o próximo passo deles. Vamos ver como é que eles vão reagir. Claro, Deus sabia qual seria a reação deles, mas Deus age dessa forma, da mesma maneira com a gente. Ele está observando para ver qual é o nosso próximo passo. E aí Deus está lá, olhando para mim e para você, esperando que nós possamos entender qual é o seu propósito, quais são os seus desígnios para nós, no meio daquelas necessidades. O que são desígnios? O significado dessa palavra é a ideia de realizar algo, a intenção, o propósito, a vontade. Entenda isso, Deus tinha e tem a ideia de sempre realizar algo no meio das suas necessidades. Você tem uma necessidade, Deus tem a intenção de realizar algo aí no meio delas. E isso são desígnios, é a ideia. Deus sempre teve uma ideia para fazer algo em você. Deus tem uma intenção, um propósito, uma vontade de realizar algo a esse respeito. E uma das coisas que são provadas diante das necessidades é a capacidade de esperar pelo que Deus irá fazer. Escute, eu vou ler de novo, vamos voltar aqui, volta aí para a sua Bíblia, abre aí, verso 13, muito depressa, muito o quê? Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram o quê? Diga, esperar, para conhecer mais de seus desígnios. Uma das coisas que são provadas diante da nossa necessidade é a nossa capacidade de esperar, irmão.
E aqui o povo diz que o povo não quis esperar. A necessidade falou mais alto, a necessidade fez eles agirem do jeito errado. Em outras palavras, a necessidade sempre gerou murmuração, porque não souberam esperar o próximo passo de Deus. Opa, o que Deus vai fazer agora? O que Deus vai realizar agora? Porque Ele fez ali, Ele acabou de fazer ali, o que Ele vai fazer aqui agora? Sabe, querido, obviamente há momentos em que Deus requer que nós façamos algo, mas há momentos em que Ele requer que nós apenas o esperemos. Tem hora que você vai ter que fazer as coisas mesmo, mas tem hora que Deus vai falar assim: eu não quero que você faça nada, que você só espere o meu agir. Você só fique contemplando eu fazer por você. Amém? Lembra do rei Saul? O rei Saul tinha uma necessidade. Qual era? Vencer os amalequitas. Não era essa? Samuel não mandou ele fazer o quê? Esperar. E o que ele fez? Ele esperou? Não, ele foi vencido por sua necessidade. Saul foi vencido por sua necessidade. Ele deveria só ter esperado. E como Samuel disse para ele: se você tivesse esperado, o seu reino teria se estabelecido. Agora já o Senhor o tomou de ti e entregou outro melhor do que você, que vai saber esperar. Deus queria mostrar para o seu povo mais de si mesmo, revelar mais dos seus cuidados, demonstrar mais do seu amor, mas a necessidade em muitos momentos acaba chegando na frente. É verdade ou não é, irmão? Quantas vezes a sua necessidade acaba chegando na frente do propósito de Deus? Deixa eu te falar, se você tem uma necessidade, ali é um ambiente para Deus se revelar para você. Se você tem uma necessidade, saiba de uma coisa: Deus está querendo revelar mais do amor dele por você. Deus está querendo revelar mais do cuidado dele por você. Amém? Por isso é possível nos esquecermos do que Deus já fez e faz, se a necessidade é algo no qual eu vivo focado. Quem aqui precisa de dinheiro? Mas se você viver focado no dinheiro, o que vai acontecer com você? Você não vai se atentar com o que Deus quer fazer em você no momento da sua necessidade. Porque Paulo passou necessidade financeira. Ele disse: olha, eu sei o que é viver em abundância, mas sei também o que é viver em escassez. Agora, ele entendia, foi por isso que ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele entendeu qual era o propósito de Deus no meio da necessidade, que é o que nós muitas vezes não entendemos, e por isso corremos atrás de suprir a necessidade, quando Deus quer que nós apenas o esperemos e o vejamos o seu agir. O texto diz no verso 14 que eles foram dominados pela fome. Diga: dominados. Essa palavra dominados fala do desejo ou ânsia por comida e bebida, dentro do contexto. Em outras palavras, eles não pensavam em outra coisa que não fosse saciar sua fome e sua sede. O povo aqui se esqueceu dos feitos do Senhor porque estavam sentindo fome e sede. Reclamaram porque estavam com fome e com sede. Numa condição como essa, onde a necessidade fala mais alto dentro de nós, há pouco espaço para se lembrar ou esperar de Deus, porque o interior do indivíduo está focado numa só coisa. Irmão, trabalhe para uma coisa, olha para mim, trabalhe para uma coisa, para fazer com que o seu interior consiga visualizar a Deus acima das suas necessidades. Porque se você ficar focado interiormente nas suas necessidades, você vai perder o melhor de Deus aí. Não duvide das intenções de Deus para com você, porque enquanto você espera, Ele já se preparou para te suprir e para te revelar algo a mais. Deus não tem prazer só em suprir você, Ele tem prazer em revelar algo a mais para você. A intenção de Deus não era que o seu povo vivesse só diante dos apertos, mas que o pudessem conhecer diante deles. Esse é o propósito de Deus nas necessidades, irmão. Repite comigo: o propósito de Deus nas necessidades é se revelar a mim. Esse é o propósito. Deus quer que você o conheça mais. Por isso a pergunta certa tem que ser feita, não por quê, mas o para quê. De fato, mais importante do que o que Deus faria no deserto,
por aquele povo era o que Deus faria neles. Mais importante do que Deus suprir as suas necessidades é o que Ele vai fazer em você. E sabe o que Deus queria fazer por eles? Se revelar de uma maneira nova. As suas necessidades são um ambiente para Deus se revelar de uma maneira nova. O Senhor chamou aquele povo para que eles pudessem revelar um Deus jamais visto. Quando Deus escolheu Israel, um dos objetivos de Deus era que aquele povo fosse uma referência para todos os povos da terra. Para que a adoração daquele povo fosse referência para todas as outras nações da terra. Deus queria com que os povos olhassem para Israel e vissem um Deus totalmente diferente dos demais deuses. Mas para que isso acontecesse era necessário com que aquele povo tivesse uma revelação diferente das outras nações. Deus precisava se revelar de uma maneira diferente para aquele povo, para que aquele povo fosse visto pelos outros de uma maneira diferente. A mesma coisa está sobre nós. Ele quer se revelar de uma maneira nova para você, para que as pessoas possam ver um Deus que elas nunca viram. Porque deuses, várias religiões vão te apresentar, mas o verdadeiro Deus só os filhos de Deus podem revelar. Por isso, deixe-me te dizer isso: não seja dominado por aquilo que você necessita, para não vir a se esquecer de um Deus que tudo pode e que tem um propósito em tudo que faz. Não deixe coisas que não deveriam dominar o seu interior ditarem como você vai se comportar nessa terra, como você vai viver, para que você não se esqueça que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Amém? Eu quero entender, querido, tudo que Deus faz. Eu quero entender Deus na bonança, eu quero entender Deus na escassez, eu quero entender. Quem quer comigo? Na doença, na saúde, eu quero entender. Deus faz mais do que suprir necessidades. Ele tem um prazer em aparecer no meio delas e preencher o indivíduo com a nova revelação. Deixa eu te dar uma palavra: tem uma nova revelação para explodir dentro de você. Olha, irmão, Deus, estou terminando. Deus poderia ter ficado conhecido como Deus que fez. Diga, Deus que fez. Deus poderia ter ficado conhecido como Deus que fez por Abraão, fez por Isaac e fez por Jacó, mas Ele ficou conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que isso significa? Um Deus que se revelou pessoalmente para eles. Quem é o seu Deus? É o Deus que faz por você ou é o Deus que é em você? Muitos perdem de vista o que Deus faz por causa daquilo que eles precisam. Irmão, quantas pessoas não trocaram a presença de Deus por causa de uma necessidade? Se esqueceram de Deus. Aqui mesmo nós já tivemos um monte de gente que abandonou os caminhos do Senhor, abandonou a comunhão por causa de trabalho, porque precisava de dinheiro, necessidade. A necessidade falou mais alto. O prato de comida na mesa era maior do que Deus, que supre todas as necessidades. Muitos perdem de vista o que Deus faz por causa daquilo que eles precisam, mas o momento de precisão não é maior que o propósito eterno dele por mim. Não importa o tamanho da sua necessidade, o propósito eterno dele por mim é maior, por você é maior. Agora, se você não encontrar o propósito dele, você vai ficar correndo atrás de suprir as suas necessidades. Aprenda a esperar diante do seu momento, porque certamente ele aparecerá por você. Ah, não, irmão, eu acabei de falar que o diabo vai aparecer para você. O diabo vestido de saia vai aparecer para você. Satanás essa noite vai aparecer no pé da sua cama e vai te aterrorizar. Não, irmão, eu estou te dizendo, aprenda a esperar em Deus, porque certamente Ele vai aparecer por você. Faz sinal da cruz aí, irmão.
Pastor, como que eu espero pelo agir de Deus? Vou terminar com isso. Espere guardando o seu coração debaixo dessa convicção: Deus está além das minhas necessidades. Ele não apenas a suprirá, mas fará infinitamente mais do que eu peço ou espero. Guarda seu coração nisso, e assim você vai esperar em Deus do jeito certo, entendendo que Deus está além disso aí, e que Ele vai fazer muito mais do que você pede ou você espera. Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E se cuide, sabe por quê? A Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens que se perderam por causa dos seus momentos, e aqui eu poderia citar vários. Esaú, você conhece, por causa da sua necessidade de fome momentânea, vendeu o seu direito de primogenitura, e aí a gente vai indo. Então se cuide. As ocasiões do passado se repetem no presente, mas temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele fez, faz e continuará fazendo. Quantos podem dizer amém?